Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13. É o episódio em que Jesus foi batizado no Jordão. Mateus 13, do 13 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Podeis assentar. Meus irmãos, João Batista é um personagem importante na história bíblica. Ele foi o precursor de Cristo, o último dos profetas. A Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. Ele foi um profeta que anunciou Jesus e estava lá quando Jesus iniciou o seu ministério, quando Jesus começou a se manifestar a Israel. Nas suas primeiras pregações ele falava na terceira pessoa, quando tratava de Jesus: aquele que vem depois de mim é antes de mim, não sou digno de desatar suas alparcas, ele é mais poderoso do que eu. Mas chegou o dia em que ele esteve frente a frente com Jesus e falou, não desta forma, na terceira pessoa, mas de maneira direta. Ele apontou para Cristo aos olhos de seus seguidores e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, de certa maneira, é um tipo da igreja, irmãos, porque a igreja está aqui também anunciando a segunda vinda de Jesus, está preparando o mundo para o acontecimento do arrebatamento da igreja e do juízo que se seguirá aos que não forem arrebatados. Portanto, há uma semelhança vocacional entre João o Batista e a igreja. Nós vemos ainda outras semelhanças. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Portanto, ele tem a plenitude do Espírito Santo desde a fase inicial de sua formação. E a igreja, enquanto comunidade visível, nasce no dia de Pentecostes, quando ali o Espírito Santo desce e os crentes são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, João Batista e a igreja preparam o mundo para a vinda de Jesus. João Batista para a primeira, a igreja para a segunda. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A igreja nasceu como comunidade visível na plenitude do Espírito Santo. Nós também, irmãos, podemos perceber outra coisa. João Batista era um profeta. Isso diz muito. Um profeta, ele não fazia parte da vida institucional da nação. A vida institucional da nação tinha duas
instituições basilares, me refiro à nação de Israel. Havia o reino, ou o rei, se for particularizar, e o sacerdócio, ou os sacerdotes. Por que nós chamamos o reino de instituição? Porque havia uma sede, era o palácio do rei, o palácio do rei Davi, por exemplo. O reino, ele tinha critérios de sucessão, pelo menos a partir do momento em que Deus escolheu Davi. O sucessor deveria ser um descendente de Davi, alguém da casa de Davi. Havia, portanto, regras de sucessão, havia uma sede. Os sacerdotes também podem ser colocados dentro de um mesmo regime. Havia a instituição do sacerdócio, havia uma sede de seus ofícios, era o templo. Havia uma tribo especificamente designada, que era a tribo de Levi, para ofícios no templo. Havia toda uma regra de sucessão dos sacerdotes, e eles faziam atividades, exerciam ofícios que eram padronizados, litúrgicos, que aconteciam ano após ano, em certos períodos, em certas épocas, sob certas condições já definidas. O profeta, entretanto, não se situava dentro de uma instituição na nação. Não existia uma sede dos profetas, não existia uma regra de sucessão entre os profetas. Eles eram chamados diretamente por Deus. Deus os chamava. Havia períodos em que não existiram profetas, e períodos em que houve muitos profetas, e às vezes um profeta. Mas o profeta não tinha um lugar, o profeta não tinha uma estrutura institucional, ele não ocupava uma posição na organização nacional da nação. Ele era alguém vocacionado diretamente por Deus, e ele vinha para confrontar o povo e as instituições. O profeta protestava contra os pecados do rei, como Natã fez ao denunciar o pecado sexual de Davi, como João Batista fez em relação a Herodes, que estava numa união ilícita. Nós vemos os profetas também reprovando os sacerdotes. Isaías é um deles, e reprovavam esses profetas os desvios do sacerdócio. Malaquias foi um profeta que denunciou o descaso dos sacerdotes. Samuel foi um profeta que reprovou Eli por não pôr ordem na sua casa, ele que era um sacerdote, e seus filhos que exerciam também atividades no templo. O profeta, portanto, tinha essa independência institucional e essa vinculação diretamente com Deus. O que caracterizava a sua função não era ter passado por uma cerimônia, ser de uma tribo, de uma família, mas era ter sido chamado, ungido pelo Espírito Santo e recebido de Deus a palavra para pregar. Isso faz de João Batista, enquanto profeta, muito semelhante à igreja. A igreja é peregrina na terra. A igreja não é vista na Bíblia como uma instituição nacional. A igreja está em todos os lugares e não possui sede em lugar nenhum. A nossa sede é a Jerusalém celestial. E a igreja é vista como uma comunidade de profetas. No dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, as pessoas perguntavam o que é isto dizer. Pedro pôs-se de pé e disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos sonharão, e sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. A promessa de Joel era de derramamento do espírito profético sobre toda uma comunidade que não estava distinta pela raça, pela tribo, por isso que dizia em toda a carne. A igreja, assim como João Batista, é uma comunidade de profetas. A igreja não é absorvida em nenhuma instituição nacional. Sua existência é carismática, é miraculosa, é sobrenatural. A igreja iniciou cheia do Espírito Santo, como João Batista. E João foi precursor da primeira vinda, como a igreja é precursora da segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas uma coisa interessante acerca de João Batista. Em Lucas, no capítulo de número 1, verso 80, diz assim: e o menino crescia, refere-se a João Batista, e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista, exatamente por não ter uma vinculação institucional, ele ficou no deserto, fora da estrutura da cidade, até chegar o dia de ele exercer o seu ministério profético. E aqui uma curiosidade, irmãos: ele viveu no deserto, acredito, entre outras coisas, para que nós pudéssemos desassociá-lo de sua origem. João Batista era filho de um sacerdote, mas tornou-se um profeta. Ele não seguiu a função do pai. Embora filho de um sacerdote, ele foi chamado para ser profeta. Se ele estivesse lá no meio da cidade cotidianamente, ao longo de seu crescimento, as pessoas o teriam vinculado ao templo, ao ofício do pai. Mas ele se retirou, ele foi para o deserto, e somente quando chegou a hora do início de seu ministério, ele se manifestou a Israel. Portanto, como a igreja, irmãos, que ausente dessa estrutura institucional, surge carismaticamente por poder do Espírito Santo, para inclusive confrontar os reinos. Jesus disse que seríamos levados acorrentados diante de reis, Deus nos daria boca para falar com eles, e para falar contra estruturas religiosas decaídas, que não estão dentro da vontade de Deus. Nós vemos, irmãos, que Jesus disse o seguinte acerca de João Batista, lá em Mateus 11, a partir do verso de número 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta, sim vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus, portanto, pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Como era esse João Batista? Vocês viram um homem vestido luxuosamente? Não. João Batista estava fora da ostentação, meus amados irmãos, como a igreja deve estar. E Jesus ainda disse: os que assim se vestem estão nos palácios. São aqueles que ambicionam isso. Mas João Batista não fazia parte da instituição real, como não fez parte da instituição sacerdotal. Ele era a voz do que clamava no deserto.
E João Batista foi comissionado para pregar o arrependimento em preparação para a vinda de Cristo, anunciando aquele que havia de vir, e para batizar aqueles que se arrependessem. Lá no Evangelho de João, ele fala do Pai como aquele que me enviou a batizar. É assim que João Batista diz. Portanto, ele não foi comissionado para batizar meramente por uma instituição. Ele foi comissionado para batizar diretamente pelo Pai. E nisso também se assemelha à igreja, porque a igreja prega o arrependimento, a igreja batiza os que se convertem, e a igreja recebeu esta ordem diretamente de Cristo. Quando ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quando Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma semelhança. E aqui eu quero dizer uma coisa: nós às vezes falamos de uma maneira que alguma coisa se perde de informação. Falamos de João o Batista como João Batista, como se Batista lhe fosse o sobrenome, mas a melhor tradução é aquela que diz João o Batista. Ele chamava-se João, e ele era o Batista, o que batizava. Curiosamente, irmãos, a igreja que ao longo da história tem se mantido fora do sistema institucional, que tem agido como profeta diante dos cenários mais sombrios, e que batiza da forma como João Batista batizava, é aquela que tem sido chamada de Ana Batista, às vezes de Batista, embora nem todos que usem esse nome mantêm fidelidade ao que está ligado a ele ao longo dos séculos. Então João Batista pregava o arrependimento e batizava. O batismo de João Batista, o batismo do Batista, e se João era o Batista, a igreja deve ser batista no sentido de ter a incumbência de batizar. Mas o batismo de João era chamado de batismo de arrependimento. Logo, jamais poderia ser um batismo para uma criança. O nome do batismo de João, a maneira como a Bíblia o descreve, era um batismo de arrependimento. Uma criança que ainda não cometeu um pecado consciente não pode ser convocada à experiência do arrependimento. Logo, o batismo de João o Batista era um batismo adulto, para aqueles que poderiam se arrepender conscientemente de seus pecados. Como a igreja que tem batizado de acordo com a ordem de Cristo, é a igreja que batiza apenas os adultos e não os infantes. A Bíblia diz em Mateus 3, a partir do verso 6, veja como o arrependimento era o elemento essencial do batismo de João. Mateus 3, a partir do 6: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas que vinham para ser batizadas, elas confessavam não a João, mas publicamente, era uma confissão a Deus, mas na presença de todos, os seus pecados. Era uma demonstração de que estavam contritas. Não é dito que João Batista exigia essa confissão de pecados, ele exigia o arrependimento, mas essas pessoas estavam tão contritas que pediam perdão a Deus pelos seus pecados publicamente, naquela oportunidade em que estavam sendo batizadas. No verso 7 a Bíblia diz: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista desconfiou dos fariseus, dos saduceus, se estavam vindo com boa intenção. E João Batista disse: vocês, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Estão arrependidos? Então produzam frutos dignos de arrependimento. No verso 9 ele diz: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão.
Ele está dizendo àquelas pessoas: não achem que vocês têm privilégio diante de Deus, porque são da nação que Deus escolheu, são descendentes de Abraão. Essa condição não assegura salvação. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, João Batista pregava o arrependimento imediato e chamava os arrependidos a crerem naquele que havia de vir depois dele, naquele de quem ele não era digno de levar as sandálias. Arrependam-se e creiam naquele que veio. No Novo Testamento, também para o batismo é necessário o arrependimento, mas a fé já não é mais a fé naquele que há de vir, é a fé naquele que veio. Então a fé toma o lugar central do batismo no Novo Testamento, do batismo cristão. O arrependimento ainda é necessário, mas o batismo agora não é chamado de batismo de arrependimento, é chamado de batismo em nome de Jesus, porque agora nós batizamos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não falamos de Jesus como aquele que vem, mas como aquele que veio. Lá em Atos 19 nós temos Paulo explicando isso a um grupo que conhecia o batismo de João Batista, mas não o batismo cristão. Em Atos 19 nós temos o seguinte, no verso de número 4: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, que já veio, que já tem nome. E os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Portanto, o que nós vemos agora é que nós não falamos de um Cristo que virá, mas de um Cristo que veio, mas ainda pregamos o arrependimento. Entretanto, o mais destacado é a fé, que agora já é no Cristo, que morreu e ressuscitou. Por isso o batismo é sob a confissão do nome de Jesus Cristo. Se o batismo de João Batista, sendo de arrependimento, só fazia sentido para pessoas adultas, conscientes, que podiam se arrepender de seus pecados, o batismo cristão muito mais é para quem está em idade adulta, que possa entender, porque além de se exigir o arrependimento, se exige uma fé pessoal na pessoa de Cristo que já veio. Se esse batismo é sob a confissão do nome de Jesus, então não poderia ser administrado a um infante que nem pode se arrepender e nem pode confessar o nome de Jesus. Uma outra coisa interessante, irmãos, é que nós batizamos aqueles que confessam a Cristo, daí o batismo sem nome de Jesus, mas nós batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é importante, irmãos, porque de certa maneira essa estrutura trinitária para a fórmula do batismo foi estabelecida a partir do batismo de João. A Bíblia Sagrada diz em 1 de João, primeira Epístola Universal de João, capítulo 5, verso 7, que 3 testificam no céu: o Pai, a palavra que é Cristo e o Espírito, e os 3 são um. Então há 3 que testemunham no céu. Diz lá, Jesus uma vez fez uma pergunta aos fariseus. Os fariseus, os inimigos, diziam assim a Jesus, as autoridades diziam: com que autoridade tu fazes estas coisas? Jesus disse: eu só respondo isso se vocês me responderem a minha pergunta. E Jesus então fez a sua pergunta. Ele disse: o batismo de João era do céu ou da terra?
E eles pensaram: se dissermos que era da terra, o povo vai ficar contra nós, porque o povo admira João. Se dissermos que era do céu, então ele vai nos indagar: e por que vocês não se batizaram? E para que eles não caíssem em nenhuma das duas situações, responderam: não sabemos. Jesus disse: eu também não respondo com que autoridade faço estas coisas. Mas notadamente a resposta deveria ser que o batismo de João é do céu, e para ser convalidado como do céu, era preciso o testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus convalidou o batismo de João quando se submeteu a ele. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele convalidou que o batismo de João era de Deus. E Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus veio do céu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, o primeiro Adão era da terra, mas o segundo Adão, que é Cristo, é do céu. E também nós vemos o Pai e o Espírito Santo confirmarem do céu. Veja o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículos 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo veio do céu, e ouviu-se uma voz do céu, agora do Pai, que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito Santo desceu do céu, o verbo encarnado que veio do céu submeteu ao batismo, e o Pai do céu disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Os três que testemunham no céu convalidaram o batismo de João. Por isso o batismo no Novo Testamento é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos, irmãos, que João Batista, por tudo isso, tem muitas semelhanças com a igreja, sua função, sua atividade, muitas semelhanças com a igreja. Mas vamos ver agora o episódio do batismo de Jesus, que foi o que nós lemos hoje aqui, em Mateus, o texto lido no início, capítulo 3, a partir do verso de número 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E antes de eu prosseguir, irmãos, vejam tudo isso que eu falei até agora. Lucas escreveu um evangelho, Mateus outro, João disse esse negócio que 3 testemunham no céu. Veja como a Bíblia é perfeita e harmônica, veja como um texto explica outro. Meus irmãos, como alguém não pode acreditar que este livro é a palavra de Deus? Entenda, eu estou citando daqui e dacolá, e eu não estou citando do mesmo autor, do mesmo livro, mas tudo na Bíblia se combina. Então em Mateus 3,13 diz que Jesus apareceu lá junto do Jordão para ser batizado por João Batista. No verso 14 diz: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens a mim? Quando João Batista disse: eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim, João Batista reconheceu que era um pecador. Este homem, irmãos, que Jesus certa vez disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi igual a João Batista. Nós exaltamos tanto o apóstolo Paulo, os católicos enaltecem tanto Maria, mas a Bíblia diz que dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. No entanto, quando Jesus veio para ser batizado, João Batista disse: eu é que deveria ser batizado por ti. Como quem diz: eu tenho do que me arrepender. Eu é que precisaria ser batizado por ti, mas tu não tens de que se arrepender. Eu tenho de que me arrepender. Nós vemos aqui, irmãos, que todos precisam da graça salvadora que veio por Jesus Cristo. Quando Maria recebeu a notícia de que por meio dela viria Jesus, e depois ela cantou e celebrou, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador.
ela via sobre Jesus vir ao mundo como uma boa notícia para ela, porque ela também precisava de um Salvador. Todos pecaram, mas todos podem ser justificados gratuitamente por sua graça. Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. João Batista, ele que tinha esta pregação tão dura, este homem que batizava os que se arrependiam, ele também, diante de Jesus, reconheceu que ele tinha do que se arrepender também. E a expressão é maravilhosa: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. Esse é o segredo do Evangelho, irmãos. Não fomos nós que subimos ao céu, foi o céu que desceu até nós. Karl Barth dizia que o cristianismo não era uma religião, porque ele defendia a religião dizendo assim, da maneira dele, que ele entendia. Ele dizia: a religião é toda a tentativa do homem de chegar até Deus, mas o Evangelho é a notícia de que Deus veio até o homem. Não é o homem conquistando os favores de Deus com penitências, obras, sacrifícios, com uma instituição que ele mesmo criou, que intercede. Não! O Evangelho é a boa notícia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta palavra de João Batista, irmãos, é o núcleo do Evangelho. Eu é que deveria, e tu que vens? Teoricamente nós é que deveríamos, porque fomos nós que nos desgarramos, fomos nós que transgredimos, fomos nós que nos afastamos de Deus. O dever de voltar era nosso. Deus não tinha o dever de procurar os ingratos. Mas a boa notícia é essa: apesar de tudo isso, ele veio. Ele veio. Veja o que Jesus respondeu, versículo de número 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O que Jesus quis dizer com isso? Deixa agora, convém cumprir toda a justiça. Meus amados irmãos, todas aquelas pessoas que iam ser batizadas por João Batista e eram mergulhadas na água, imergidas na água, simbolicamente falando, era como se elas estivessem deixando naquelas águas os pecados que haviam cometido, dos quais seriam agora perdoadas pelo arrependimento e pela fé. Era como se elas, naquele ato do batismo, estivessem deixando naquelas águas a pessoa que elas eram outrora. Na verdade, para Jesus, ao ser batizado, o símbolo foi inverso. Ele não foi deixar ali pecados ou vida velha, ele foi tomar sobre si os nossos pecados. Ele foi imergido naquela água, simbolicamente, para que os pecados que estavam lá fossem colocados sobre ele. Esse era o sentido. Por isso que ele disse: importa cumprir toda a justiça, porque a justiça de Deus se cumpriu para a nossa salvação, quando na cruz do Calvário, a sentença que era para nós foi suportada por Cristo. Quando os nossos pecados que ele carregou sobre si foram destruídos na sua carne, ali na cruz, a ira de Deus foi aplacada, a justiça de Deus foi satisfeita e a porta da graça e do perdão se nos abriu. Jesus estava dizendo: eu preciso deste ato. Eu preciso mostrar ao mundo que eu vim tomar sobre si os pecados de todos, que eu vim satisfazer a justiça de Deus. É interessante que João Batista, no Evangelho de João, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era o animal sobre o qual o sacerdote impunha as mãos, como que a transmitir os pecados do povo, e depois era sacrificado. Jesus, que é também a nossa Páscoa, ele veio para tomar sobre si os nossos pecados e morrer naquela cruz. Para ficar bem claro que Jesus não tinha pecado algum,
que ele se batizou pelo que eu estou dizendo, no verso 17, depois que ele sai das águas, o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu Filho, que em tudo me agrada, que me dá prazer, para dizer: olha, ele não foi aí porque precisava se arrepender. O texto segue no capítulo 4 com a tentação de Jesus no deserto, para mostrar que Jesus foi tentado como nós, como Adão foi no Éden, mas que ele não pecou. Note, logo depois do batismo, a narrativa segue para mostrar que Jesus não tinha transgressão. O Pai o reconheceu, ele vence o diabo na tentação. Portanto, ali era como se ele estivesse levando sobre si, tomando sobre si os nossos pecados. Ele fez um sacrifício perfeito e completo na cruz do Calvário. Hebreus 9 e 10 insistentemente dizem que foi de uma vez para sempre, foi o único sacrifício, foi uma única oblação, que Jesus não morre mais, mas ele tem agora uma vida indissolúvel, ele está à direita do Pai. O seu sacrifício foi completo, o seu sangue nos purifica de todo o pecado, quando a ele acorremos em arrependimento e fé. Mas também tem um outro sentido, esse batismo. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Lucas. Lucas, capítulo de número 3, logo depois que fala do batismo de Jesus, diz assim no verso 23: e este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos. Meus irmãos, a Bíblia é perfeita demais. A idade com que Jesus foi batizado foi 30 anos. 30 anos era a idade designada para um sacerdote iniciar os seus ofícios. E a cerimônia de consagração de um sacerdote envolvia água, uma lavagem que se representou no batismo, e havia uma unção com óleo, sendo que Jesus não foi ungido com óleo, foi ungido diretamente pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Ali também simbolizava a consagração de um sacerdote. Jesus é o sacrifício e é também o sacerdote que oferece o sacrifício. Logo que ele sai daquele batismo, ele entra numa sinagoga e cita o texto de Isaías 61, aplicando-o a si: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar a liberdade aos cativos, anunciar vista aos cegos, o ano aceitável do Senhor. O Messias, irmãos, é sacerdote e o sacrifício. Jesus, portanto, é, como dizemos nós evangélicos, o único e todo suficiente Salvador. Isso quer dizer que ele não tem assistência nenhuma na obra da nossa salvação. Ele morreu e seu sacrifício foi completo. Ele ressuscitou e com o seu próprio sangue entrou no santuário celeste. Não tem um que é o sacerdote e um que é o sacrifício. Ele é o sacrifício e ele é o sacerdote. Não tem sacrifício que se repete, e nem o sacerdote entra mais de uma vez no santuário celeste para apresentar o seu próprio sangue, mas em uma única vez. Lá em Hebreus, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Hebreus capítulo de número 9, versículo 24: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, ou seja, num templo feito por mãos, figura do verdadeiro. O templo feito por mãos aqui da terra é uma figura do verdadeiro, que está lá no céu, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. O sumo sacerdote da lei, que apenas representava o ofício de Cristo, ia com o sangue de um animal, o sangue alheio. Jesus entrou no céu com o seu próprio sangue.
Jesus não precisa se oferecer muitas vezes, verso 26, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Em Hebreus 9, 11, 12 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou, note, uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A igreja romana tem o ensino errado de que o sacrifício de Cristo, para continuar a valer, precisa ser renovado a cada missa. E para que isto aconteça é preciso o sacerdote que, com suas palavras de consagração, faz a transubstanciação dos elementos e o oferece naquela mesa que eles chamam de altar. De maneira que a igreja, dentro dessa visão, enquanto instituição, se torna imprescindível para a salvação dos fiéis, porque sem ela o sacrifício de Cristo não é renovado. Mas o que nós vemos na Bíblia é que o sacrifício de Jesus foi uma vez, não é repetido, não é renovado, não é atualizado. Jesus entrou no santuário celeste e Ele é o nosso sumo sacerdote uma vez, e nos obteve uma eterna redenção. Ele está agora à destra do Pai. Para que eu precisaria me socorrer de orações a santos, a Maria, se o próprio Filho de Deus, o meu sumo sacerdote, aquele que deu a vida por mim, está ao lado do Pai para ser o intercessor? Como pessoas que estão no além, já partidas dessa vida, saberiam o que está acontecendo aqui, não sendo dotadas de onisciência. Mas Jesus sabe tudo e ouve todas as orações, e está na posição certa, comparece perante a face do Pai, está à direita de Deus. Para que os benefícios dessa salvação sejam apropriados, é preciso primeiro o arrependimento. Meus amados irmãos, não há fé salvadora sem arrependimento. Eu vou pegar aqui um versículo sobre a fé salvadora, para os irmãos entenderem aquilo de que quero vos falar. Romanos, capítulo de número 4. Romanos 4, diz assim a partir do verso 15: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Eu quero aproveitar só um instante para falar desse versículo, ele é importante para outras coisas. Tem gente que pensa, os incrédulos, que quando a gente fala da ira de Deus, a gente está falando de um Deus destemperado, à semelhança do homem que, quando irado, fica fora de si. Mas a ira de Deus, irmãos, ela é justa, porque quem opera a ira de Deus é a lei de Deus. A ira de Deus é regulada por lei. Não é um ímpeto que surge em Deus de raiva, não. É a reação justa da sua lei ao pecado cometido. Por isso que diz, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, a salvação é pela fé, para que seja segundo a graça. Somos salvos não por mérito ou recompensa, mas por graça mediante a fé, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. A promessa que Deus fez a Abraão, de que não somente ele fora justificado por sua fé, mas também aos que viriam posteriormente, a promessa de que fossem justificados pela fé se manteria. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência.
e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Observe, Abraão recebeu de Deus a promessa de que da sua descendência viria o Messias, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, que traria por meio da cruz a porta da salvação aberta para todos os que arrependidos viessem. Abraão creu nesta promessa e foi justificado diante de Deus. Mas ao crer nesta promessa, ele teve que ter uma reação contra o que parecia desestimulá-la, está na contramão dessa promessa. Ele tinha quase 100 anos, como poderia ter esse filho? Sara, sua esposa, era estéril, como poderia gerar? Mas a Bíblia diz que ele, não levando em conta o amortecimento de seu corpo ou o estado estéril do ventre de Sara, ele creu contra o que era a expectativa natural, se agarrando à promessa de Deus. A fé salvífica importa numa reação contrária ao que poderia desestimulá-la. Portanto, irmãos, ninguém vai à fé sem o arrependimento. Se você não achar que está perdido, você não tem nada para crer na contramão. Se eu chegar para alguém evangelizar, ele dizer: não, eu sou uma pessoa boa, nunca batei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, Deus não vai me condenar ao inferno. Se ele não acha que corre perigo, se ele não se sente um pecador, para que eu preciso falar a ele de fé? A fé é quando eu acho que vou ser condenado, eu sinto a minha miséria, eu vejo que eu não tenho argumento para dar a Deus, mas apesar da minha consciência ferida, de meu coração compungido, eu creio que Deus vai me aceitar na contramão de tudo isso que eu estou vendo miserável em mim, porque Jesus morreu por mim na cruz. Portanto, a fé requer esse arrependimento, esse reconhecimento. O grande problema do nosso tempo, eu sempre tenho dito, é esse: as pessoas de hoje não veem a gravidade do pecado, a sociedade nega o pecado, ridiculariza do pecado, brinca com o pecado. As pessoas não se sentem em perigo de condenação, porque não veem gravidade no pecado. Como essas pessoas vão crer? Por isso que a igreja é uma comunidade de profetas, é para confrontar pessoas com o seu pecado, para depois que elas estiverem quebradas, dizendo: não há salvação para mim, eu não mereço perdão, eu não tenho saída, nós podemos dizer: olhe para Jesus. Arrependimento não é só remorso por alguns atos que praticamos. Arrependimento é acima de tudo, irmãos, quando a pessoa olha para trás e diz: eu vivi uma vida longe de Deus, sem consultar a Deus, vivi em função de minhas próprias escolhas, segui como se fosse dono de meu próprio nariz. Acima de tudo, o arrependimento é de uma vida indisposta a prestar contas com Deus das escolhas. Lá no Velho Testamento nós temos o exemplo de Caim. Gênesis capítulo de número 4, depois que Caim e Abel oferecem sacrifício, de Abel é aceito, de Caim não. Veja o que é dito a partir do verso 5, Gênesis 4 a partir do 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito?
E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O pecado está batendo a tua porta aí. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. No verso 8 diz: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Aí Deus vai falar com Caim, versículo 9: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Note, é a vontade de estar independente de Deus, de não ser sondado por Deus. Esse é o grande problema. Lá no livro de Salmos, no capítulo 32, Davi conta uma experiência que teve. Salmo 32, a partir do verso 1. Primeiro ele celebra a justificação pela fé. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano, aquele que foi perdoado, justificado. Mas aí ele diz no verso 3: quando eu guardei silêncio, quer dizer, ele ocultou de Deus o seu pecado, envelheceram-se os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele se tornou impaciente, raivoso, perdeu o humor. Mas aí ele diz no verso 5: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Uma outra coisa interessante, irmãos, voltando lá para o texto de Romanos 4, é que a Bíblia diz que Abraão não levou em conta o que parecia ser um obstáculo, que era o estado de seu corpo e o de Sara, mas ele se agarrou à promessa, não duvidou, e fortificado na fé, ele deu glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão não apenas creu, glorificou a Deus antes mesmo que acontecesse. Aqui nós temos todos os princípios da reforma: só a graça, salvação só pela graça, só a fé, lemos aqui um texto que diz: é pela fé para que seja segundo a graça, e só lhe deu glória, e só a Deus a glória. Abraão glorificou a Deus, porque a salvação vinha pela promessa de Deus. E aqui, para vermos mais alguma coisa sobre isso, eu os convido a ler em Lucas 17, a história dos 10 leprosos, a partir do verso 11. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja só, irmãos, Jesus está passando aqui, e 10 leprosos gritando: mestre, tem compaixão de nós. Eles eram leprosos, queriam cura. Jesus não os curou imediatamente. Jesus disse: vão se mostrar aos sacerdotes. Eu vou explicar o que quer dizer essa expressão. No Velho Testamento, quando alguém tinha lepra, ele ia ao sacerdote para ser diagnosticado, e caso ficasse bom, ele ia ao sacerdote para também o sacerdote reconhecer que ele não tinha mais lepra e voltar a viver com os demais, se isso acontecesse. Jesus, apesar de eles estarem leprosos, está ensinando-os a crer contra aquilo que estão vendo.
Jesus diz: vão se apresentar ao sacerdote como limpos. Mas nós estamos leprosos. Não disseram isso. Eles creram. Para serem curados, todos creram. Jesus, meus irmãos, Ele não ajeita as coisas para depois pedir que creiamos. Ele pede que creiamos para que Ele ajeite as coisas. Jesus não fazia um paralítico ter o seu pé restaurado para depois dizer: levanta-te e anda. Ele dizia: levanta-te e anda, a um paralítico ainda paralítico. Se ele olhasse para as pernas, não encontrava nenhum motivo para se levantar. Mas ele se movimentava, confiando na palavra. Enquanto fazia, as pernas se firmavam. Jesus não curava um coxo e dizia: agora levanta. Não, Jesus dizia ao coxo, ainda coxo: levanta-te. E o coxo, na palavra de Cristo, fazia um movimento de se erguer e as pernas se estruturavam. Teve um a quem Jesus curou de uma mão mirrada. A mão dele era assim. Jesus disse: estende a tua mão. Jesus não chegou lá, ajeitou, pronto. Jesus disse: estende. Se aquele homem ficasse olhando para a mão, não faria isso nunca. Mas contra o que ele estava vendo, crendo no que Jesus estava dizendo, ele abriu a sua mão e foi curado. Jesus disse a um cego que disse: eu quero ver. Jesus disse: então vê. Mandou um cego ver, como se ele pudesse fazê-lo. Quando ele arregalou os olhos como se pudesse ver, ele viu. E Jesus disse aqui para um leproso: vão aos sacerdotes se apresentar como limpos. E enquanto eles estavam indo, ficaram limpos, foram curados. Aleluia. Talvez alguém diga: pastor, eu estou aprisionado ao pecado e não consigo me libertar. Eu já fiz muitos propósitos, muitas resoluções, tomei muitas decisões, eu não consigo. Crê no Senhor Jesus, crê que Ele pode te libertar. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Creia que hoje você vai entregar sua vida a Jesus e essas algemas vão se quebrar. Creia contra aquilo que parece um obstáculo. Creia que Deus pode mudar a tua vida. Eu me sinto muito culpado, pastor. Não tem perdão para o que eu fiz. Eu me sinto miserável, a minha natureza é corrompida. Creia que Ele pode mudar o seu coração. Creia que Ele pode perdoar os teus pecados. A fé é isso, irmãos. Por isso, para haver fé tem que haver arrependimento, contrição. Eu vejo a vida falida que eu vivi. Eu vejo os pecados em que me escravizei. Eu vejo a culpa sobre a minha cabeça. Eu sei que eu não tenho forças para sair disso, mas eu me agarro ao Senhor. Eu creio contra o que estou vendo e Ele me liberta. Assim como Ele fez um ancião de 100 anos ter um filho, assim como Ele fez o ventre de Sara frutificar, assim como Ele fez os leprosos andando serem curados, assim como Ele fez paralítico andar, cego ver, surdo ouvir e mudo falar. Mas o interessante é que apenas um voltou. Todos tinham fé para serem curados, mas só um teve fé para ser salvo. Um deles voltou e vinha glorificando a Deus. Ou seja, esse que voltou, irmãos, ele não queria só a cura. Ele entendeu que a cura dele diria alguma coisa sobre quem Jesus era. Por isso que Jesus às vezes dizia: vocês querem me seguir só pelo pão que eu dou e não pelos sinais que eu faço. Note, Jesus está dizendo então que nós deveríamos segui-lo pelos milagres, mas pelos milagres enquanto sinais. Ou seja, ele estava fazendo aquilo que havia sido profetizado que o Messias faria. Jesus entendia que os seus milagres eram sinais para as pessoas enxergarem pelas profecias quem ele era. Daqueles 10, 9 só queriam resolver o seu problema, mas um entendeu que a sua cura dizia algo sobre quem Jesus era, e ele voltou glorificando a Deus. Essa fé salvífica, irmãos, é a fé que é capaz de glorificar a Deus. No verso 16, ele caiu aos pés de Jesus, como quem está se rendendo a Ele como Senhor, como quem está dizendo: a minha vida é tua, Senhor, a minha vida é para te servir. Caiu aos seus pés com o rosto em terra.
dando-lhe graças, agradecendo. E Jesus disse: não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, porque ele era samaritano. E Jesus disse então isso àquele homem em particular: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ele não quis só a cura. Tendo entendido pela cura quem Jesus era, ele caiu aos pés de Jesus. Ele entregou a vida a Jesus. Em João 14 a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Versículo 1: credes em Deus, crede também em mim. Note uma oposição. Tem alguma insegurança, tem alguma ansiedade, tem alguma coisa que nos angustia, aí a fé é chamada para fazer contraposição. Jesus estava falando aos seus discípulos que ia ascender aos céus, que ia para o céu depois de sua morte e ressurreição. Os discípulos estavam ansiosos: e agora como vai ser, como vamos ficar? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou orar e meu Pai vai enviar o Espírito Santo, creiam. A fé, irmãos, é contra a turbulência do coração. A fé, meus irmãos, é contramão para quem acha que não pode ser perdoado ou libertado pelo poder de Deus. E se você nem sequer se considera um pecador que está correndo o risco do inferno, se você acha que pode resolver os problemas com Deus pelas suas boas obras, então você está totalmente longe da fé. Você criou para si mesmo um obstáculo para crer, porque a fé reclama a adversidade reconhecida. Aqui ela vai se contrapor. Para terminar, eu queria ler em Hebreus um texto sobre isso que nós estamos falando também, da fé. Hebreus 4, a partir do 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Louvado seja Deus. Meus irmãos, pelas minhas leituras, a minha pregação hoje seria outra, mas algo insistiu para eu pregar o que eu preguei hoje aqui. Esses dias eu viajei e tive uma dificuldade de dormir. Ficava entre a consciência e a inconsciência, e vinha texto na Bíblia e sentido para o texto, mesmo dormindo. Como é bom, irmãos, até dormindo a palavra de Deus está lá na cabeça da gente. E uma parte dessa mensagem veio de maneira impressionante. Eu dormindo, ficou só aquela peça do quebra-cabeça, uma partezinha, e eu fiquei com aquilo. Eu tenho que pregar sobre isso. Eu tinha uma outra pregação toda pronta, mas eu disse: não, eu vou pregar sobre isso. A informação era muito pequena, eu tive que ver tudo o que estava relacionado e desenvolver uma mensagem, mas a partir de um núcleo que veio enquanto eu estava dormindo. Deus quis falar com alguém nessa noite. Deus quer falar com você. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, ó Deus, eu te louvo pela tua palavra, meu Deus, tão maravilhosa, tão preciosa, tão harmônica, por esta mensagem, Pai, que o diabo não sabe imitar, que o mundo não sabe criar, por essa carta do céu que temos aqui, Senhor. Eu peço-te, traz a convicção de pecado, a contrição, o arrependimento. Traz, Senhor, a fé que abraça as tuas promessas, que se lança aos pés de Cristo como aquele leproso,
que dá graça e glória, reconhece a culpa, mas recebe o perdão e a renovação pelo poder do Evangelho. Faz esta obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu pergunto, se há alguém aqui que diz: pastor, hoje eu senti o meu pecado, eu senti que eu preciso me arrepender e cair aos pés de Jesus. Eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero o perdão de Deus. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Amém, irmão Robson. Se houver alguém mais que queira se arrepender, se reconciliar, eu convido a vir à frente. Nesse momento, se você quer tomar uma atitude de arrependimento, de reconciliação com o Senhor, saia de onde você estiver, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Ou mantenha a sua mão levantada, algum irmão o acompanhará nesse momento. Onde está mais alguém que quer entregar seu coração a Cristo nessa noite? Onde está mais alguém? Há lugar para você também junto à cruz. Caia aos pés do Senhor nesse momento. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do nosso irmão, Senhor, que acolheu a tua palavra, meu Deus, e quebrantado diante de ti, vem buscar refúgio em tua graça, perdão para as culpas, transformação para o coração. Que teu Santo Espírito, meu Deus, o cubra com a sua paz, com o testemunho, meu Deus, vívido do perdão de Deus. Que o Senhor, meu Deus, dê a renovação de que ele necessita e faça a obra no seu coração. Por tudo isso nós te damos graças, e por todos aqueles que hoje ouviram a tua palavra, que para além deste lugar, deste dia, Senhor, esta palavra possa encontrar corações receptivos e dar o seu fruto, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Podeis assentar, irmão.